Aleluia. Aleluia. Como é bom estarmos na casa do Senhor e celebrarmos ao seu santo nome. Salmo de número 24, se ainda puderem permanecer em pé por mais um minuto. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. 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 Senhor, a tua palavra é real e ela é vida. Ela nos afirma que o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor não estaria aqui no nosso meio nessa manhã em vão, Senhor. Então eu quero crer que o Senhor tem milagres para realizar no nosso meio. Que essa manhã da ressurreição pode fazer com que sonhos sejam revividos. O Senhor tem poder para fazer novo, Senhor, aquilo que está envelhecendo. Poder de transformar, Senhor, aquilo que nós tanto precisamos. Caminha no nosso meio, Senhor, nessa atmosfera. Estamos aqui para celebrar a tua vitória, que é a nossa vitória. Seja, Senhor, no nosso meio, faz, Senhor, a tua vontade se cumprir em nossas vidas. Honra, Senhor, e toda a glória nós damos ao teu nome. Nós oramos, Senhor, no teu nome, amado. Amém. E amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Podeis vos assentar. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso começarmos um dia celebrando ao nosso Senhor, principalmente numa data como esta, e ver a casa praticamente cheia. Mas saber que temos muitos irmãos que estão nos acompanhando da sua casa, do leito do hospital, de quer queira onde vocês estejam. O mesmo Deus que está aqui está aí com vocês. Eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã de renovação para cada um de nós. Uma das coisas que me chamam mais a atenção na vida é a capacidade que algumas pessoas têm de serem oradores. Algumas pessoas são magníficas, têm poder na sua oratória. Pessoas que com um simples pingo d'água conseguem transformá-la numa verdadeira tempestade. E ao ponto que quando elas falam, quando nós lemos como elas estão falando, nós nos sentimos completamente encharcados. Nós saímos completamente molhados. O livro de Salmos, que nada mais é do que uma coleção de poesias, uma coleção de canções. Ela merece muito mais do que a minha crença, mas o livro de Salmos merece a minha admiração.
Eu vejo aqui um grupo de homens que foram inspirados e se tornaram inspiradores. Quantos de nós que no momento da vida precisamos de uma palavra de Deus, e aonde abrimos é no livro de Salmos, e ali nós nos encontramos o Deus que muda as nossas condições, muda a nossa vida. E num momento, em um segundo, nós somos encharcados com as palavras que foram inspiradas, e a nossa vida tem um novo rumo. Então eu louvo a Deus por esses homens, porque eles dedicaram não somente a sua vida, o seu tempo, não aplicaram somente o seu conhecimento, mas também as suas expressões. Eles colocaram as suas emoções no papel, o seu relacionamento com Deus colocaram no papel. Eles relataram as suas experiências, e eles não somente compartilham essas experiências conosco, mas eles transformam essas suas experiências em motivo de adoração nas nossas vidas, por um único Deus que é merecedor, o Rei da Glória. Quando eu leio as páginas de Salmos, é normal se destacar o nome de Davi, o Rei Davi. E para mim Davi era tão habilidoso com a palavra, com a escrita, com o poder da oratória, quanto foi com o uso da funda, ou até mesmo com o uso da espada. Porque palavras que foram inspiradas por Deus cortam muito mais profundamente do que um corte de uma lâmina. E esse homem colocou a sua vida na palavra, colocou o Deus na sua vida, e através da palavra nós nos aproximamos muito mais de Deus. Ninguém conseguiu expressar um relacionamento tão profundo com Deus como o rei Davi. Ninguém teve ainda esse privilégio. Ele nos deixou registrado nos seus atos, nas suas vitórias, nas suas derrotas, também nas suas aflições e nas suas reclamações. Mas ele deixou dito para nós com muita certeza que o Senhor é. E no Salmo 23 ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Com muita propriedade de alguém que passou por tantas lutas, mas ele dizia: não importa as lutas, importa quem é o meu Senhor. E com o Senhor na vida tudo vai bem. Mas aqui no Salmo 24, ele nos mostra uma característica ímpar na sua vida. Ele nos leva a conhecer uma face a mais, não do salmista, não do rei, mas do Salmo 24 nós conhecemos Davi como profeta. E é interessante como Deus usou a vida desse homem, porque se nós lembrarmos o que nós lemos, até o versículo 6 do capítulo 24, ele apresenta o reino de Cristo e os seus súditos, e eu creio que somos nós. Mas ele apresenta de uma forma muito maravilhosa, dizendo: olha, aquele que é limpo de mãos, aquele que se aproxima de Deus, ele receberá a bênção do Senhor. Mas na sua Bíblia com certeza tem uma palavra que também está na minha, porque ele vem numa caminhada e de repente está, entre aspas, entre parênteses, a palavra Selá. E Selá significa uma pausa. Para quem é músico, sabe o que é uma pausa. Até aí foi o rei. Mas do versículo 7 em diante, ele assume o papel de profeta, falando sobre o rei do reino do qual nós fazemos parte. E então ele tem que parar com a sua melancolia, e ele entra num som muito alto, dizendo, declarando, proclamando, dizendo: o Senhor está sobre as alturas, Ele é sobre todos, Ele é digno de honra, de glória, porque Ele tem o seu reino, tem os seus súditos, comanda todas as coisas, porque dele é a terra, é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia! Há uma transição na vida de um rei, porque agora ele começa a ser profeta. Destaca-se muito bem quando nós lemos esse texto, porque os olhos de Davi, a partir do verso 7, já não eram mais de um rei que um dia foi pastor, mas ele começa a escrever com os olhos de um rei que estava vendo o bom pastor. Ele se torna um profeta messiânico, dizendo: há de vir o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Os seus olhos, a partir do verso 7, já não eram mais os olhos de um tangedor de harpa, que quando tocava os espíritos se acalmavam, mas agora já se tornam os olhos de alguém que vai ser um instrumento na mão de Deus.
e cujas notas estão ecoando há mais de 2000 anos, e nessa manhã estão ecoando nos nossos ouvidos, dizendo que o Senhor é o Rei da Glória. Aleluia! Os seus olhos a partir do verso 7 não veem Davi como o rei que tinha conflitos familiares, existenciais, mas agora ele começa a ver o Rei da Glória, que é o dono da bondade e da misericórdia que o havia sustentado até aquele momento. E pelas suas misericórdias ele não havia sido consumido assim como nós. Se chegamos aqui, foram pelas misericórdias do Senhor em nossas vidas. Meus queridos irmãos, quando o rei Davi começa a profetizar, ele tem ciência por fé do tamanho deste Rei da Glória. E então ele só pode dizer, eu creio que não havia outras palavras para serem colocadas na Bíblia a não ser estas: levantai portas, levantai entradas. É preciso que se abra caminho, é preciso que se dê espaço, porque o Rei da Glória está querendo passar. Aleluia, 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 aleluia. Quando nós falamos de profecia, nós falamos de futuro. E ninguém fala de futuro sem ter consciência do presente. Nós somos assim. Nós nos baseamos no dia de hoje para falar sobre o dia de amanhã. Mas Davi estava falando pela fé. Olha, levantai portas, levantai entradas, porque vem o Rei da Glória. Preparem o caminho. Ninguém fala do futuro sem ter consciência do presente. E o presente para nós é hoje. O culto da Páscoa para nós é agora. Hoje nós nos reunimos aqui com motivos de celebração. E uma celebração tremenda, porque parte do que o rei Davi profetizou nós já vimos. Quando ele diria que viria o Rei da Glória, para nós dizemos que ele já veio, ele é real em nossas vidas, e por isso nos alegramos. Aleluia! Nós que somos salvos, nós sabemos quem é o Rei da Glória. Um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, mergulhados no lamaçal do pecado, mas ele nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Aleluia! Pelo livre-arbítrio, nós abrimos as portas, nós alagramos o nosso coração, e ele entrou e fez morada em nossas vidas. Ele ressuscitou em nossas vidas. Meus queridos, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelho, Páscoa não é churrasco ou peixe, Páscoa não é festa, Páscoa é celebração, Páscoa é sangue, Páscoa é dor, Páscoa é traição, Páscoa é morte, mas Páscoa também é ressurreição e vida em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, oh Santo de Israel, aleluia. Aleluia. Quando nós falamos de profecia, nós falamos de futuro. Aleluia. Aleluia. Ninguém fala de futuro sem ter consciência também do passado, porque nós não projetamos o nosso futuro simplesmente no presente, mas nós olhamos para trás e queremos que as coisas sejam diferentes. Páscoa, ou melhor, profecia, é se ter consciência do passado. E se talvez você possa lembrar de uma antiga canção que eu lembrei hoje às 3 horas da manhã enquanto escrevia essa mensagem: é pão fresco para nós, graças ao nosso Deus que é vivo. E essa canção dizia assim: eu era uma ovelha desgarrada, mas Ele me buscou. Eu era como um barco à deriva, mas Ele me guiou. Eu era como um copo de água suja, mas Ele veio e me limpou. Adore o Rei da Glória, adore o Rei da Glória. Mas talvez você não possa cantar uma canção como essa, porque talvez o seu passado te condena. Mas hoje você veio na casa no dia certo. Talvez você seja aquele cristão que é somente de Natal, Páscoa e Thanksgiving. Mas então você chegou na Páscoa e hoje é dia da ressurreição, e o Senhor quer te ressuscitar.
Porque Ele é o Rei da Glória, e Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Hoje é seu dia. O profeta Davi, ele tinha consciência do presente. O Salmo 32, a partir do versículo 1, diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Mais uma vez nós encontramos um selá na Bíblia. Mais um momento de transição, onde a dor tem que parar, porque chega o Rei da Glória. E então ele continua dizendo: eu confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Tem mais um selá, porque ele está falando da sua experiência pessoal, de algo que estava passando. Mas daí ele deixou uma promessa em Deus para todos nós, dizendo: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, e até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de uma vez mais se encontrar com o Senhor e dizer: Senhor, começa, se quer começar alguma coisa nova, começa em mim. O profeta Davi, ele também tinha consciência do passado. E ele sabia que no passado o profeta Samuel foi bom, mas os seus filhos não foram. E a nação ficou revoltada e disse: nós queremos um rei. E Deus concedeu um rei ao povo. O rei Saul no começo foi bom, mas o seu fim não foi. O homem sempre foi cheio de falhas. Nesse texto, Davi estava bem, porém ele lembrava que um dia ele esteve mal. Um dia ele não estava em paz com Deus, a ponto de lhe dizer num salmo: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas Deus, segundo as tuas misericórdias, lembra-te de mim por tua bondade. Senhor, olha para mim com misericórdia e transforma o meu passado, fazendo que no futuro eu não o repita pela segunda vez. O profeta tinha consciência do passado e tinha consciência do presente. Mas Davi não sabia que no futuro nós seríamos tocados pelo Rei da Glória. Ele profetizou que isso aconteceria. É isso que eu digo, que por muitas vezes eu não preciso que o ministro de louvor diga para mim erguer a mão, ou pular, saltar num pé. Não. Mas é que eu lembro que a misericórdia do Senhor me alcançou, e isso é motivo suficiente para o meu coração estar pulando na presença do Senhor todos os dias. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei assim: eu tenho mais um motivo ainda. Porque Davi profetizou sobre o Rei da Glória, mas eu já ouvi. E se você já ouviu, então essa manhã é manhã de celebração, é manhã de você gritar, louvar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu assumo essa tribuna nessa manhã com muito temor da parte do Senhor. E sem a mínima presunção de me tornar um orador, porque isso eu não sou e nunca vou ser. Mas eu falo daquilo que Deus fala comigo. Mas eu subo nessa tribuna com a consciência do passado, do futuro e do presente. O meu passado, para mim, eu considero como um cheque compensado. Está pago, não resolve mais nada. O meu futuro, eu vejo como uma nota promissória que está nas mãos de Deus. Ele sabe e não tinha mão melhor para estar. Mas o meu presente é dinheiro vivo. E eu tenho que pensar onde que eu gasto meu dinheiro sempre.
Então eu decidi gastar o meu presente na presença do Rei da Glória. E todos os dias Ele renova as minhas forças. E todos os dias Ele me dá provisão diária, me dá sustento, cuidado, guarida. Muito mais do que isso, me dá o fôlego de vida e a possibilidade de chegar na sua presença dizendo: Senhor, Tu és bendito, maravilhoso, digno de toda a honra, glória e de toda adoração. Ele é digno. Eu já presenciei muitas cerimônias em minha vida. E confesso que sempre, por melhor que seja o orador, pode existir duas falhas. A primeira é de se exagerar na apresentação. Eu já fui vítima disso. Uma vez leram uma carta tão grande da apresentação que fiquei pensando: quem que vai ficar em pé? E quando falaram que era para mim ficar em pé, eu falei: não sou metade disso. E o pouco que eu sou, eu devo tudo a Deus. Mas existe uma segunda falha. Porque tem aquelas pessoas que não colocam o valor necessário àquela pessoa que está sendo apresentada. Quando eu li esse salmo, eu vi que Davi foi perfeito. Não tem como aumentar do nosso Deus. Não tem como aumentar o nosso Deus, porque Ele está acima de todas as coisas. Não tem como desvalorizar o nosso Deus. Tem como não reconhecê-lo, mas desvalorizá-lo não, porque Ele nunca falhou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas desde a antiguidade faziam-se as apresentações dos reis através de discursos. Eu creio que nós já vimos em filmes, talvez em filmes históricos, que quando os reis chegavam numa grande corte, então tinha alguém que iria na frente e fazia a apresentação. E nessa apresentação ele falava sem dúvida nenhuma sobre as suas conquistas, os seus domínios, as suas tropas, a sua importância na civilização na época. Davi apresenta neste salmo o supremo soberano do mundo, aquele que tem o direito de governar o universo. Não é somente a terra, mas é o universo. Ele apresenta Cristo Jesus, o Messias, que a própria Bíblia diz que Ele já nasceu rei. Foi o único. Os outros das soberanias nascem como príncipes. O meu Jesus nasceu como rei. Aleluia, aleluia. Ele pregou a chegada do reino de Deus. Ele morreu como um rei, mas Ele ressuscitou. E Ele sempre será o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei da glória. Portanto, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Aleluia. Davi estava dizendo, e aqui eu termino: povos, tribos, raças, nações, quando lerem o Salmo 24, abram espaço, alarguem o caminho. Tem lugares que Ele bate e só você pode abrir, é o seu coração. Então Ele está dizendo: abra o seu coração, porque está chegando o Rei da glória. E daí Ele diz assim: aí vem. Mas talvez nós podemos dizer: aqui está, porque o Rei da glória está aqui no nosso meio. E eu fiquei queimando a minha cabeça a semana inteira. Como que a gente apresenta o Rei da glória? O que a gente pode falar do Rei da glória? Nós vimos um vídeo que eu nem imaginava que ia passar, falando do meu Jesus, invencível, irresistível, poderoso, santo, soberano, tantas coisas. Mas eu fiquei pensando: o que mais que eu tenho para falar? Se eu fosse ficar em pé e dissesse: hoje o Rei da glória está chegando, eu só consegui ir do A até o V. O X e o Z você faz na sua casa.
Mas está chegando o Rei da Glória, que é o advogado dos advogados. A sua causa Ele pode vencer. O Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim de tudo. Está chegando o amigo das horas incertas, o autor e consumador da nossa fé, o autor da salvação, o bom pastor, o cabeça do corpo da igreja, caminho, companheiro, conselheiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo. Deus conosco, Deus forte, Emanuel, esperança nossa, estandarte da nossa fé, a estrela da manhã. Eu sou. Filho do seu amor, fiel, filho de Davi, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo, Filho unigênito, fonte inesgotável, imatável, como diz o meu irmão, governador de todos os povos, homem de dores, herdeiro de todas as coisas. Imagem de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus, o Filho de Deus, juiz reto, juiz de vivos e mortos, justo, legislador, libertador, luz do mundo, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, mediador da nova aliança, mesmo ontem, hoje e eternamente. Nazareno, nobre, onipotente, onisciente, onipresente, Pai da eternidade, príncipe da paz, pão vivo que desceu do céu, pastor e bispo das nossas almas, pedra angular, poderoso para salvar, a porta das ovelhas, primeiro e último, primícia dos que dormem, poderoso, profeta, Rabi, Rabone, raiz de Davi, rei de Israel, rei dos judeus, rei dos reis, renovo da justiça, resplendor da glória, ressurreição e vida, sabedoria, sacerdote, sumo sacerdote, Salvador, santidade, santificação, Santo de Deus, Senhor, servo, soberano, testemunha fiel e verdadeira, todo-poderoso, ungido de Deus, verbo, verdade, videira verdadeira, vida e vida em abundância. O Rei da Glória merece a honra e o louvor essa manhã. Que Deus nos abençoe.